dois para dois. José, faz tempo que eu não vejo você, rapaz. Estou com saudade. Você Faz tempo sumiu? que eu não vejo você. Eu não sumi, não. Me sumiram. Ah, É bom. diferente. É diferente. Bom, vamos começar. É, é o nosso clube de leitura. Hoje nós vamos analisar as duas mortes de Francisca Júlia. Aliás, o José, que vai analisar, vai falar sobre essa grande figura da poesia brasileira e que foi vítima de um sacrifício imposto pelos outros. Ela é condenada ao esquecimento. Vamos falar um pouquinho sobre o José, falando meio rapidamente. José é meu colega, querido amigo, que ocupa a cadeira 22 da Academia Paulista de Letras. Ele é sociólogo, é também antropólogo, é também um grande escritor. Não consta aqui da biografia dele, mas ele é um extraordinário escritor. Ele tem uma capacidade invejável de fixar a realidade através de uma linguagem direta, a linguagem de sociólogo, mas também de literato. É poeta, tem poemas importantes e tem uma obra vasta de cerca de, talvez, mais de 40 livros, né? De antropologia, sociologia e literatura e poesia. E crítica, ele faz crítica literária também. Aliás, esse trabalho sobre a Francisca Júlia, eu considero não só uma revisão crítica da obra de Francisca Júlia, eu considero uma restauração do próprio itinerário da Francisca Júlia, como mulher, como pessoa, como realidade individual e que foi vítima de uma circunstância que o José vai analisar. O José é professor titular aposentado da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, da qual se tornou professor emérito em 2008. Foi professor visitante da Universidade da Flórida, Estados Unidos, e da Universidade de Lisboa, havendo sido eleito professor da Cátedra Simão Bolívar da Universidade de Cambridge e fellow da Trinity Hall. É autor de mais de 2 dezenas de obras. E é uma figura importante na Academia Paulista de Letras. Grande orador, um homem que mobiliza com muita facilidade a sua cultura e escreveu um livro admirável. Eu vou estabelecer uns paralelos só para começar a nossa reunião. As duas mortes de Francisca Júlia. A Francisca Júlia é uma poetisa muito técnica, dominava, né, o alexandrino com uma maestria extraordinária. O alexandrino são 12 sílabas métricas divididas em dois hemistíquios de 6 sílabas cada um, né? E ela domina essa técnica à perfeição. Por que ela faz isso? Ela é da escola parnasiana. Parnasiano vem de Parnaso, Monte Parnaso, da Grécia, que tem 2.000 mais ou menos 2.500 metros de altitude, e é a morada dos deuses Apolo e das musas. E isso na mitologia. E o parnasianismo, que nasceu na França, ele é, antes de mais nada, uma reação contra o romantismo, contra o sentimento exacerbado. E em relação à poesia, a poesia que ele propõe é uma poesia de expressão marmórea. O poeta parece mais um escultor de palavras. Então, a poesia é proposta no sentido de se afastar daquilo que seja pessoal, daquilo que seja sentimento individual. É uma poesia que se afasta até da realidade, cria uma realidade que envolve a antiguidade clássica, os deuses, ancestrais intelectuais da, da criação literária, da criação artística. E é claro que o modernismo
e o José vai falar sobre isso, ele fala sobre isso nesse livro importante, As Duas Mortes de Francisca Júlia. O modernismo antes de mais nada, um antagonismo contra figuras representativas do parnasianismo. Os grandes mestres da poesia parnasiana no Brasil são Olavo Bilac, Raimundo Correia, Vicente Carvalho, Alberto de Oliveira, e eu colocaria também a Francisca Júlia, porque ela foi reconhecida por esses grandes escritores do parnasianismo. Mas a história muda, a sociedade muda, e tanto Olavo Bilac, como Alberto de Oliveira, Raimundo Correia, Vicente Carvalho e também Francisca Júlia, não constituem hoje uma referência, não são ícones da literatura moderna. Né? A sociedade mudou muito e a literatura mudou com a sociedade. A Francisca Júlia e os outros parnasianos eram adeptos da arte pela arte. Hoje não é assim que se pensa. Hoje é a arte para a sociedade, arte para a humanidade. E eu já li o livro há muito tempo, né? Eu li esse livro há muito tempo, e já na primeira leitura eu estabeleci uma ligação entre um escritor inglês que ninguém conhece, é Charles Morgan. Eu perguntaria, quem conhece Charles Morgan? Ele escreveu O Retrato no Espelho, A História de um Juiz, Lord Sparkenbrook e A Viagem. Né? Eu li todos esses livros. Houve um determinado momento, eu sou um homem de 88 anos, num determinado momento da, do trabalho literário, do estudo de literatura, do meu estudo de literatura, houve um momento em que esse escritor era muito importante. Entretanto, ele foi soterrado pelo soterramento das próprias convicções dele. O Charles Morgan criou um romancista afastado da realidade, identificado com os gregos. Ele articulava a linguagem grega, misturava ao vento, assim, a constelação de Órion, né? Um homem completamente desligado do tempo presente. E o Charles Morgan, que recebeu um prêmio Femina na França, né? Um escritor inglês premiado na França. Não é comum isso. E ele recebeu esse prêmio. E hoje ninguém conhece. Ele está soterrado. Ele desapareceu. É uma injustiça? Eu pessoalmente acho que é uma injustiça. Mas quem não conhece, não vai conhecer agora. Um homem, um romancista, que inventou um outro romancista chamado Sparkenbrook, e que é afastado da realidade, é identificado com os gregos antigos, não tem absolutamente nada a ver com os problemas sociais de hoje. Né? E tem um estilo também marmóreo de escrever, de considerar a realidade. Então, a literatura mudou muito e fez com que acontecesse isso com a Francisca Júlia, injustamente. É uma grande poetisa. Eu também gosto do José quando ele usa a palavra poetisa e não poeta. Por quê? Porque não há justificativa para chamar uma mulher de poeta. Ela é poetisa. A palavra é tão linda. O feminino de embaixador é embaixatriz, não é outra coisa. Por que isso foi mudado? Na minha opinião, não deve ser mudado. Mas isso não é importante. O importante é o que o José, através de um livro fortemente literário, escreveu não só uma revisão crítica, escreveu uma restauração da tragédia pessoal, que ele vai falar sobre isso, da tragédia pessoal, da vida, do itinerário de uma grande escritora, que é a Francisca Júlia. Bom, eu acredito que quem deva falar agora é o Joaquim. Então, eu passo a palavra ao Joaquim. Obrigado, Mafra. Boa noite para todos. É um prazer estar aqui de novo.
especialmente falando desse livro tão multidimensional. A gente estava comentando, e eu ouvi o seu comentário, de que o José fez um trabalho crítico. Realmente é um trabalho multidimensional, porque ele faz uma análise sociológica da inserção da Francisca Júlia dentro do seu tempo, dentro do momento literário, das efervescências e depois da estagnação do romantismo, mas ele faz principalmente um trabalho de crítica literária. Como dizia o nosso velho mestre e amigo Antônio Cândido, toda crítica precisa ter como base a sociologia, né? Na medida que eu fui lendo esse livro, e eu fui lendo com muita atenção e com muita vontade de aprender, porque as informações que estão aqui a gente não acha em lugar nenhum se não fosse esse trabalho vigoroso de pesquisa do José. Mas me chamou a atenção e eu queria pedir ao José que comentasse um trecho que me parece icônico. É curto, está na página 36. Ele diz: o fino parnasianismo de Francisca Júlia a situa na vanguarda do seu próprio tempo feminino. Ainda que a cultura dominante, porque masculina, a situasse e situasse sua poesia e seu estilo na retaguarda da arte e da literatura. Seus leitores do Brasil inteiro a leram como grande e sensível expressão poética de um país que, na obra literária de uma mulher, havia dado um enorme passo na literatura, o passo de uma vanguarda criativa. Eu acho que é bem sintético, não é, José? É. Como é que nós fazemos? Eu vou entrando. Não, eu sugiro que você passe a comentar. No, concorda, Mafra? Concordo, concordo sim. Esse é um tema, esse tema do tempo da mulher, ele me incomoda faz tempo nas pesquisas que faço, porque não é só na literatura, na história dos autores literários que se vê isso. De um modo geral, a sociedade brasileira é uma sociedade de desigualdades, mas a gente, quando fala em desigualdade, pensa em pobreza e riqueza. E, na verdade, essas não são sequer as maldades maiores constitutivas da realidade social do Brasil. Há outras coisas. A questão do tempo da mulher, tempo do homem, é que é um tempo real mesmo, ou seja, não se trata de uma discriminação da mulher, é antropologicamente um tempo diferente. A mulher ela se situa no Brasil e continua se situando até hoje numa situação em que a dinâmica da sociedade para ela é totalmente diferente da dinâmica da sociedade para o homem. Porque a dinâmica da sociedade para o homem ainda é, aqui, a dinâmica de um certo poder. E a mulher, por mais que apareça, mesmo hoje, no cenário político, com um discurso frequentemente vigoroso, o tempo dela flui de maneira completamente diferente. Então, isso aparece muito na biografia da Francisca Júlia, muito claramente. Eu dei esse título, As Duas Mortes de Francisca Júlia, porque, de fato, ela morre duas vezes. Ela morre de morte morrida no dia de finados de 1920, quando ela se mata, mas ela começou a morrer lentamente quando ela se deu conta
de que a poesia que ela fazia não era reconhecida como poesia de mulher. O próprio prefaciador do primeiro livro dela achou que era poesia de homem, que usava um pseudônimo feminino para enganar os críticos e os leitores. Isso é de uma crueldade impressionante, porque isso é coisa de uma sociedade incapaz de reconhecer o direito à diferença. O direito à diferença é o direito de ser diferente. E direito de ser diferente não é só de ser racialmente diferente, que nós somos um país de múltiplas identidades raciais e étnicas, mas é o direito de ser sociologicamente diferente. Ela era diferente. Ela era uma mulher que fazia poesia que os homens reconheciam como poesia de homem. Ela era respeitável por isso. Mas ela era mulher. Há um lado sofrido da vida dela, eu não consegui muito material sobre isso, mas que é o lado afetivo, o lado do amor, o lado próprio da mulher naquela época. Ela foi casada, não foi mãe, não teve filhos. No fim da vida, ela foi muito crítica em relação à subalternização da mulher. A mulher é subjugada pelo pai, ela foi, pelo marido. Aparentemente, ela não foi, mas ela se sentia como tal. E, se tivesse tido filhos, ela teria sido subjugada pelos filhos. Então, há uma temporalidade específica da mulher. A mulher ela se move no processo histórico como se não fizesse parte da história. No caso brasileiro, é bem caracteristicamente isso. E o problema com a Francisca Júlia é que ela tomou consciência disso. Ela percebeu que não havia lugar para ela na sociedade em que ela vivia. Não havia mesmo. Houve um debate no Correio Paulistano, em 1918, de que participou o Nuto Santana e mais um outro autor que foi da Academia Paulista de Letras, e o debate acabou se centrando na figura da Francisca Júlia, em que ele chama atenção para o fato de que, como o parnasianismo já estava liquidado, estava morto, estava morrendo, gente como ela estava literalmente morta. Ela deve ter lido. Foram meses de debate em torno da pessoa dela, e o centro do debate foi o fato de que a obra dela estava morta. O próprio irmão dela chegou a dizer coisas desse tipo. Ela acabou, muito antes dela se matar. Então, de repente, é uma pessoa que está flutuando no vazio. É uma pessoa que não tem lugar. Todas as poetisas, amigas dela e da geração dela aqui em São Paulo, todas deixaram de fazer poesia. Todas. Todas. Elas passaram a fazer poesia para criança, aquela coisa. O lugar, o tempo da mulher é o tempo da maternidade, não é o tempo da criação, não é o tempo da vida, não é o tempo da contestação, né? Ela dá algumas indicações sobre isso em várias ocasiões. Era uma pessoa calada, ela não tinha interlocutores no círculo íntimo dela, era muito respeitada pelo público, pelo grande público. Ela começou a produzir poesia muito cedo, no século XIX, quando havia escravidão ainda no Brasil, e o pessoal ficou muito surpreso de saber que tinha uma pessoa tão jovem fazendo poesia parnasiana, que é uma poesia difícil, como o Mafra ressaltou, é uma poesia de refinamentos estéticos, é quase que uma obra de arquitetura ou uma pintura, e que é preciso saber lidar com todos os códigos envolvidos na produção daquela obra. E ela sabia fazer isso como uma verdadeira mestre. E, portanto, com toda essa consciência, ela vai se vendo descartada.
literalmente foi isso. Ela se matou durante o velório do marido, que morreu de tuberculose. Era uma pessoa era uma pessoa pobre, não era a escritora frequentadora dos salões literários de São Paulo, vivia lá para o lado do bairro da Liberdade, lá no fundo do bairro da Liberdade. Era admiradíssima, mas não frequentava os ambientes em que o reconhecimento identitário da condição de poeta e poetisa, ela não era chamada de poetisa, de poeta, porque ela era tida como autora de uma obra de homem, não obra de mulher, o que em si já é praticamente um insulto contra ela. Uma história muito triste. Eu me interessei pela história da... Eu não sou da área de literatura, e esse meu livro não é um livro na área da literatura. Eu sou um sociólogo que trabalha com sociologia do conhecimento. Conhecimento envolve tudo. Envolve fotografia. Eu tenho um livro de sociologia da fotografia e da imagem. Fotografia, a pintura, são modos visuais de conhecer. É outro código, diferente do código da literatura. É diferente do código do trabalho propriamente sociológico, etc. Muito deste livro tem a ver com a sociologia do conhecimento literário, né? Não da literatura. Eu trabalho também com biografia de vez em quando. Eu acho que as biografias têm uma importância, para o sociólogo, uma importância metodológica muito grande. As biografias desmentem a realidade social. Então, há uma importância metodológica nisso. A sociedade... Eu me lembro, quando eu entrei no curso de Ciências Sociais, na USP, alguém perguntou para um aluno, um professor, o que é a realidade social para você? O sujeito esticou o beiço assim, a realidade social é isso aí, né? Não é isso aí. Eu estou numa live aqui. Ela é muito complicada. Estou ouvindo alguém falar. É muito complicada a realidade. E a realidade aparece na literatura. Eu não fui aluno do Antônio Cândido, mas conheço a obra dele, inclusive a obra literária, e ele desenvolve uma noção que é sociológica, que é de a arte, a literatura resultam de necessidades expressionais. Ou seja, há um certo momento em que as pessoas precisam dizer de uma maneira peculiar aquilo que elas estão vendo, percebendo, conhecendo, são as necessidades expressionais. A noção de necessidade, neste caso, vem de um livro de Marx e Engels chamado A Ideologia Alemã. A Ideologia Alemã é um livro de sociologia do conhecimento. E lá eles desenvolvem uma teoria das necessidades sociais. São as necessidades sociais que desenvolvem a criatividade humana, inclusive as revoluções. Sejam elas revoluções políticas, sejam revoluções estéticas. A Semana de Arte Moderna foi resultado de necessidades expressionais que não se abrigavam numa literatura, numa pintura, numa escultura, como a que tinha lugar naquela época. Não se abrigavam numa poesia como a poesia de Francisca Júlia. Tanto que o mais ranheta dos modernistas, que é o Mário de Andrade, que foi um pouco ácido, enfim, muito não, mas um pouco ácido em comentar a obra da Francisca Júlia depois da morte dela. Foi impiedoso, vamos falar francamente. E para confessar, no fim das contas, que ele tinha inveja dela. Ele era incapaz de fazer uma poesia com a perfeição da poesia dela. Então, a sociedade muda, a compreensão da sociedade muda, a partir que novas necessidades surgem e à medida em que as referências de produção da poesia, do romance, do conto, da crônica, etc., etc., ficam vencidas, quer dizer, não dizem mais nada para ninguém. Deixa eu fazer Existe uma sociologia
da sociologia, quer dizer, uma Deixa eu fazer um sociologia. comentário. Eu queria fazer um comentário rápido a propósito de linguagem. Você comenta em determinado momento que ela se recusou a abandonar aquela rigidez da língua portuguesa, da linguagem castiça e tudo. E você diz assim que seus 2 livros para crianças repelem o vulgo. Mesmo na descrição de moradia de um caboclo, transfigura o que seria próprio da linguagem nativa. Aí ela diz, o Aleijadinho morava no meio de uma floresta, numa velha choupana coberta de telhas de zinco com seu pai, que há muitos anos gemia no fundo do leito, entrevado pela enfermidade. Então ela usa floresta no lugar de mata, choupana no lugar de rancho, zinco no lugar de sapé. Ela se recusou a avançar nessa qualidade expressional que estava chegando, né? Nesse sentido, esse é um dos indícios da morte dela, né? Esse é claramente um dos indícios. Aí tem a história do pai, né? O pai dela, que era... O pai dela, a família da Francisca Júlia era de Xiririca, que é o atual município, que é a terra do Bolsonaro também, que é a atual Eldorado Paulista. Acontece o seguinte, havia uma casta de população no Brasil nesse período que não era muito visível, mas existia, e o pai dela foi isso, de gente que tinha dificuldade para aceitar o que era o Brasil como o Brasil que todo mundo conhecia. Quer dizer, o Brasil, para o pai dela, Miguel Luso da Silva, era um Portugal defeituoso. No fundo, era isso aí. Ele teve enormes problemas com isso. Ele chegou a ser preso por causa disso. Ele trabalhava num cartório em São Paulo e ele peitou publicamente o juiz de paz, que era um caipira. A elite paulista era toda caipira. Eles falavam com sotaque em Engatu. O Antônio Cândido dá um testemunho de alguém amigo daquela figura que morava em Araraquara, não me lembro agora o nome dele, que era dono da casa em que Mário de Andrade escreveu Macunaíma. Hoje é um monumento público, a Eliette Safiotti, que foi dona daquilo, doou para a prefeitura para criar uma escola para jovens, etc. E ele insulta o tal juiz de paz em público, num evento de natureza judicial, e o resultado é que ele foi processado e preso. E foi um custo sair da cadeia, não foi uma coisa fácil, porque ele achava que aquele fulano era um atrasado. Só que ele era um atrasado, mas ele tinha poder, né? Esse é um detalhe importante de um país como este. Tem o atrasado, e tem muita gente atrasada, e no poder, hoje em dia, ainda, mas que é o poder. Quer dizer, isso não justifica, mas isso diz que a sociedade se estrutura em torno dessas referências, né? Todos nós ainda falamos alguma coisa de Nhengatu. Nós pensamos em Nhengatu. Nós temos 2 línguas, nós temos língua portuguesa e língua brasileira. Uma língua escrita e uma língua falada, são diferentes. A estrutura de pensamento nelas é totalmente diferente uma da outra, né? Então, o sujeito era um sujeito arrogante. E ele criou os 2 filhos que se tornaram grandes poetas, a Francisca Júlia e o Júlio César da Silva, com todo esse rigor, né? Ele tinha na casa dele, ele reunia poetas na casa dele, parnasianos, para poder ter uma vida cultural, criar uma ilha, vamos dizer, de fantasia em torno do que é o verdadeiro cidadão da língua portuguesa. Ele mudou o nome, ele acrescentou a palavra luso para poder se identificar como um brasileiro que não é um caipira, por exemplo, né? E a Francisca Júlia, mais, aliás, do que o irmão, resistiu, mas eu acho que ela resistiu em boa parte porque ela não sabia
acompanhar o processo histórico. Ela foi desajustada desde o berço, nesse sentido. Ela não era brasileira, de fato, né? A pessoa por quem ela se apaixonou, se fala em várias possíveis paixões, era um escritor, também tinha Luso no sobrenome, que era português, né? Quer dizer, uma tentativa de fazer de conta, eu não sou disso aí, nem sou isso aí, né? Mas ela teve uma pequena crise que aparece numa conferência que ela fez em Itu sobre Satanás. Ela começa a se inclinar, isso foi o Alfredo Bozzi que destacou, para o simbolismo e escapa. Quando ela edita o segundo livro é o primeiro do qual ela retirou os poemas, alguns dos poemas, para encaixar poemas simbolistas. Mas isso é muito pouco, né? Isso não significa, de fato, uma quebra da resistência em aceitar o país como ele era e como ele se expressava. A escravidão tinha acabado durante a vida dela. Quando ela se torna jovem, quase adulta, a escravidão já... Ela nasceu em 1871. A escravidão terminou 17 anos depois. Então, ela não soube lidar com isso. Alguém quer falar alguma coisa? De vez em quando entra umas... Posso falar? Diga. Professor José, falando sobre o irmão dela, o Júlio César da Silva, com quem ela escreve os poemas infantis e a suposta ida dela para a Academia Paulista de Letras, dizem que ela não foi porque gostaria que o irmão tivesse ido junto. Como que o senhor vê essa questão dela na Academia Paulista de Letras? Olha, houve duas academias paulistas de letras. Houve uma primeira academia da qual ela foi membro, ela foi participante. Essa academia durou 2 anos e acabou fechando. É criada uma segunda academia, que é a atual. Isso é o que dizem, que ela queria ir com o irmão e não era possível. A história é verdadeira, porque houve um outro escritor na segunda academia, que foi o Silvio de Almeida, que era um linguista, cuja mulher fez parte da academia também. Foi a primeira mulher membro da Academia Paulista de Letras. Então, esse não era o argumento, porque no momento da criação da nova academia, já havia esse precedente. E o casal, Silvio de Almeida, era amigo dela, né? E do Júlio César da Silva. Ela, do que há mesmo documentado, ela achava que a segunda academia não era uma academia de escritores, mas de pessoas que se reuniram, fundaram uma academia, uma espécie de clube, né? Uma espécie de clube privativo de um grupo. De fato, se você olha os patronos e os fundadores das cadeiras da Academia Paulista de Letras, você vê que a maioria dos grandes escritores da época não estavam lá, né? O Vicente de Carvalho não foi incluído na fundação da academia. Ele ficou puto da vida, essa é a palavra. Ele era muito amigo da Francisca Júlia, foi padrinho do casamento dela, grande admirador dela, a reconhecia como uma grande parnasiana no Brasil. E ele chegou a organizar um ato de protesto contra a nova academia, que se reunia no Conservatório Musical de São Paulo. Na porta, ele distribuiu um livreto acabando com a academia. Eu acho que eu tenho em algum lugar aqui no meio da minha bagunça. Porque não era uma academia de letras. Quer dizer, os escritores não estavam lá. Estavam um ou outro. Aí, quando propuseram que a
que a Francisca Júlia se tornasse cofundadora da nova academia, ela disse não, que ela não ia participar. Não era por causa do irmão. É que se fosse, de fato, uma academia de letras, o irmão teria participado, né? Levou um tempo grande para a academia se livrar desse karma de origem, esse defeito de origem, né? Mas as marcas ficaram lá nos patronos e nos primeiros ocupantes das cadeiras. Certo, obrigada. É mais. Bem, Seria bom falar do ocultismo dela também, desculpe, Joaquim, claro, claro. do ocultismo dela, esse lance assim da feitiçaria, ela se inclinou para esse lado, e como que isso aparece na poesia dela? Olha, na verdade, isso aparece pouco na poesia dela. Eu acho que nos últimos poemas você tem aqui e ali alguma indicação nesse sentido, né? A minha impressão é que ela não quis se expor por esse lado. Lá na conferência de Itu, ela associa a feitiçaria e essas crendices, entre aspas, isso não é uma boa palavra para definir as coisas, ela associa a uma certa inferioridade social da população, é o caso do negro, concretamente, né? Então, ela tinha reservas quanto a isso. Ela se sentia tentada a decifrar o que podia existir aí. Ela era uma mulher inteligente, mas, ao mesmo tempo, ela tinha medo da exposição social dela a uma crítica. A sociedade da época era muito severa em relação a essas identificações das pessoas com o mundo do simples, né, da população simples. Havia uma separação estamental. A família da Francisca Júlia é claramente uma família estamental. Ela morava no bairro da Liberdade, no fim da vida, e no bairro da Liberdade houve um escritor negro, um intelectual negro, Nicolau Tolentino Piratininga, que nasceu escravo da Ordem de São Bento, e ele organizava saraus na casa dele. Tinha uma filha que era pianista, tinha um outro que fazia um teatro, e há uma notícia de jornal aí pelos anos antes dela morrer, que é de um grande sarau acontecido na casa dele na noite de São João. É um escravo que nasceu em São Caetano, que era uma fazenda dos monges de São Bento, que aboliram a escravidão 17 anos antes da Lei Áurea, né? E que tinham certas preocupações educativas com os próprios escravos. Mas isso era uma exceção, né? Ela nunca se aproximou da família Piratininga. Ele está sepultado, aliás, o Piratininga, no cemitério do Santíssimo Sacramento, ao lado do cemitério do Araçá. Então, basicamente, ele é quase vizinho da Francisca Júlia. Obrigada. José, está me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Pode falar. José, o que me impressiona muito na história da Francisca Júlia é exatamente o suicídio durante a cerimônia fúnebre referente ao seu marido, né? É uma tragédia de romance vigoroso. Queria que você falasse um pouco sobre isso, os antecedentes dessa decisão, né? Falasse um pouco sobre essa situação. Olha, Lembra? muita coisa se disse sobre essa morte, a opção pelo suicídio, né? Nessa hora, parece muito simbólica, né? Ela morre o marido e ela se mata. Inclusive, um dos meus antecessores na cadeira 22 da Academia Paulista de Letras desenvolveu uma fabulação em torno disso, que era um ato de paixão pelo marido. Então,
Não há nenhum indício nesse sentido. O casamento dela com o Filadélfio Munster, que era um telegrafista da Estrada de Ferro Central do Brasil, não foi o casamento de uma mulher apaixonada. Já havia várias histórias, ela morou no interior numa certa época, e se falava num outro fulano. Ela, numas cartas que o Estadão publicou, há referências a isso, que ela chegou a se interessar por um fulano lá, que acho que era um dentista, e se aproximaram, mas ela tinha medo dele. Ele dava a impressão de ser um maluco. E todo mundo comentava, olha, esse sujeito é maluco. Então, ela não foi adiante. Por outro lado, tem toda uma discussão sobre qual era a paixão da Francisca Júlia, né? Provavelmente é esse escritor português que estava em São Paulo, muito amigo de muita gente na Academia Brasileira de Letras, e era diretor de um jornal em Santos. Frequentava a casa dela, muito amigo do irmão dela, mas tudo isso não escapou absolutamente nada. Não há uma poesia dela que contenha qualquer expressão de um sentimento afetivo intenso por determinada pessoa. Ela é marmórea, ela é literalmente marmórea, e há algumas pessoas, depois da morte dela, Menate Del Picchia comentou essa característica dela, uma frieza em relação a... que não é verdade, porque há vários indícios de que não era uma questão de frieza. Quando ela se matou porque ela já estava tão sozinha, e isso vinha se expressando no debate que se torna vivo em 1918, a que eu me referi, e, de repente, morre a única pessoa com quem ela conversava. Eles moravam num bairro afastado, não frequentavam a sociedade, não frequentavam atividades culturais. Eventualmente, ela foi convidada para dizer suas poesias em teatros, em público, mas nada que diga exatamente o que justificou. Naquela época, a cocaína se comprava nas farmácias, sem nenhum problema. A cocaína não tinha sido satanizada ainda. Aparentemente, ela tomou uma overdose de cocaína. É o que disse o médico que tinha, era uma overdose, né? Então, e aí tem 2 ou 3 poemas dela, já dos últimos dias mesmo. Inclusive, eles foram publicados, e você nota que faltou uma revisão no texto, tem umas coisas assim meio esquisitas, que são relativos à morte. Ela estava ansiando pela morte. Ela não queria mais viver. Ela decidiu que não queria mais viver. Eu acho, Zé, isso é a pior coisa que pode acontecer a um ser humano. Isso que se chama desistência essencial. É. Desistência essencial. Não é isso? É isso mesmo. É. Joaquim, tem mais alguma pergunta? José aqui, mas, José, escolha você um assunto. Eu quero fazer uma pergunta, pode? Ana Luísa. Oi, Márcia. Tá. Tudo bem? Não, José, ela não tem nenhuma carta em que ela mencione que fique essa depressão, sei lá, essa vontade de morrer dela, além desses poemas, não tem nada, não tem nenhum registro, nada, né? Nada. Não escreveu nada, não mandou um recado para ninguém. Nada. Tem os poemas, né? São 2 ou 3, em que há claros indícios de que ela está querendo a morte e esperando a morte, né? Seria uma realização para ela, isso fica claro nesses poemas. Mas podia ser a morte do marido também, né? Ou enfim, dessa pessoa. O marido estava doente há muito tempo e ela cuidando dele. Mas eu acho assim, que ela não tinha que morrer junto com o marido, tá certo? Claro. Escolheu uma péssima hora para se matar. Eu acho que
eram duas pessoas solitárias. Há uma entrevista do marido dela muito antes, quando um desembargador foi visitá-la, que também era poeta, ela não estava, ele ficou conversando com o Filadelfo, e ele dizia, dizem que a Chiquinha é uma grande poetisa, mas eu não sei se ela é, porque eu não entendo nada de poesia, né? Ele era um telegrafista, né? Então, era um mundo fraturado desde o começo. Vai ficando claro, a partir de meados da década de 10, que ela está morrendo mesmo aos poucos. Ela vai afundando, só não precipitou, esse é o meu entendimento, o suicídio, para não deixar o marido sozinho, porque ele estava muito mal. A tuberculose foi liquidando com ele lentamente. Então, ela esperou, ela terminou a obrigação dela, como ela achava, que era de cuidar do marido, e foi embora junto, né? Havia, quem eram as poetas ou poetisas, né, como prefere o Mafra, contemporâneas dela, quer dizer, não sei se em São Paulo, mas no Rio de Janeiro havia, né? Quem seriam as brasileiras, né? Olha, tem várias, eu nem lembro o nome de todas. No livro tem as escritoras do Rio foram mais sensíveis em relação a ela, mais compreensivas, entendeu? Sei. E eu acho que as de São Paulo não foram, porque eram muito mais reprimidas do que as do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era mais civilizado do que São Paulo. São Paulo era um fundo de fazenda. No fundo, era isso aí. E elas também estavam longe, né? Não É, precisavam conviver, as do Rio, é, né? Podiam ler e não precisavam chamar para é, tomar o chá da é. tarde. E uma coisa interessante é que a Francisca Júlia foi das primeiras mulheres paulistas, escritoras, a se aproveitar dos jornais para se manifestar como poetisa. O primeiro poema dela foi publicado no jornal O Estado de São Paulo, na primeira página, num domingo, né? Que é uma coisa fascinante. Não tinha espaço para mulheres, deram a primeira página para ela. E ela teve espaço em todas as publicações, não só aqui de São Paulo, mas de outros estados brasileiros. Tanto que, rapidamente, ela se tornou conhecida como poetisa no Brasil inteiro. No Brasil, você pega coleções de jornais na Biblioteca Nacional, com referências a Francisca Júlia, jornais do Brasil inteiro e da Argentina. O Brasil tinha uma relação muito próxima com a Argentina nessa época. Então, ela tinha uma visibilidade e um mundo que não era um mundo de pessoas físicas, era um mundo de nomes e de prestígios e de competências literárias. Então, ela se entendia com essas pessoas. Visivelmente, não se salvou correspondência dela com essas pessoas, mas algumas vezes saiu no jornal alguma coisa que se entendeu, escreveu para fulano, recebeu carta, se manifestou. E muitos homens tinham contato com ela e recorriam a ela para que opinasse sobre a literatura que eles faziam. Mas, assim, esse é um mundo que não tem a concretude da presença física, não tem essa coisa de estamos aqui conversando cara a cara, dizendo, quer dizer, sem a pauta propriamente literária do correto no dizer as coisas da inteligência. Então, foi um mundo muito diferente. Ela foi uma mulher pós-moderna, no fim das contas, aqui entre nós, que ninguém nos ouça, né? Porque senão eu vou ser crucificado. Ela foi pós-moderna porque ela era um sistema de ambiguidades. Ela era, na poesia, uma parnasiana, na vida privada, os poucos indícios que há mostram que ela é a famosa dona de casa. E houve quem a criticasse que o lugar dela era mesmo ficar em casa fazendo tricô, por exemplo, que era como viam as mulheres. E ela tinha uma grande admiração pelas mulheres que trabalhavam, mulheres operárias, mas ela não tinha contato com essas mulheres, porque estavam em outros bairros, ela não estava perto. O primeiro bairro que a família dela morou aqui na cidade de São Paulo foi Santa Efigênia,
na área ali em que o próprio Mário de Andrade nasceu, né? Era quase a mesma rua. Depois, à medida que eles foram empobrecendo, eles foram parar, ela acabou casando, a mãe foi parar em Guaianazes. Guaianazes, nessa época, não era nada, era uma estação, com meia dúzia de casas. Eu sei disso porque eu morei em Guaianazes. Num certo período, minha família foi para a roça. E eu andava 16 quilômetros por dia para ir voltar da roça na escola. A escola ficava na estação de Guaianazes, como a gente chamava, que eram 2 ruas, deviam ter, quando muito, 50 casas, era isso. E a mãe é transferida, a mãe era professora pública, foi transferida para a escola do Lajeado, como era chamado, em Guaianazes, e foi lá que ela conheceu o telegrafista, o Filadélfio Münster, descendente de alemães. E lá que ela casou. Ela se casou na igrejinha de Guaianazes, com o Vicente de Carvalho como padrinho. Ou seja, em Guaianazes, nem os passarinhos tinham amigos, porque aquilo ali... Eu conheci Guaianazes, que era o fim do mundo. Era uma estação, os trens, e tinha a delegacia de polícia, o chalé do Jogo do Bicho, que não era proibido, ao lado da delegacia, farmácia, uma papelaria, açougue e padaria. E o grupo escolar num pedaço da rua assim. Então, isso em 48. Você imagina em 1915, 1920, o que era aquilo. Não era nada, tá certo? Ela não tinha com quem conversar. E essa relação com os argentinos? Isso que eu fiquei impressionada. Eles Você tomaram falou conhecimento da poesia dela, andaram traduzindo poemas dela lá e, atrás. e publicaram, né? Publicaram nos jornais argentinos. Naquela época havia na América do Sul uma grande vitalidade de revistas e jornais literários. Você encontra na Biblioteca Nacional coleções. Mesmo jornais que não eram literários, como o Estadão, o Correio Paulistano, a Gazeta, que era outra Gazeta, tinham muita literatura, muita literatura, muita gente participando. Um detalhe que eu acho significativo é que o advento do modernismo e da possibilidade da Semana de Arte Moderna foi acolhido e debatido no Correio Paulistano, que era o correio das oligarquias, era o jornal das oligarquias, não tinha nada de moderno. O jornal moderno era o Estadão. O Estadão era avançado, o próprio Mesquita não era afiliado ao Partido Republicano, que era o partido da reação oligárquica, né? E muita coisa interessante que se escreveu sobre a Francisca Júlia enquanto ela estava viva, mesmo um pouco de tempo depois da morte, foi no Correio Paulistano. O debate sobre Francisca Júlia foi no Correio Paulistano. Então, isso também ajuda a gente a tentar se livrar da ideia de que modernismo é uma linha reta, assim, que sobe. Então, ou você está lá ou você não está lá. Na verdade, é aquilo que o Canclini, Néstor Garcia Canclini, um antropólogo argentino radicado no México, que escreveu um livro muito interessante sobre o fato de que a América Latina é pós-moderna desde sempre. Então, essa bagunça, quer dizer, não tem um perfil evolutivo que vá na direção do modernismo, uns ficam lá atrás, outros vão lá na frente. Não tem, né? Está tudo misturado. A importância da Semana de Arte Moderna está na explosão que ela foi. Quer dizer, um grupo de malucos, literalmente é isso, resolveu chutar o pé da mesa para ver o que acontece. Foi isso. Eles sabiam que estavam fazendo isso, do que a gente deduz de uma conferência que, muitos anos depois, o Mário de Andrade fez no Rio de Janeiro, a famosa conferência sobre a Semana de Arte Moderna. Então, por exemplo, o Birralho do Oswald de Andrade publicava os poemas da Francisca Júlia.
até a proximidade da morte dela. Publicava os poemas, né? E o Oswald de Andrade era um admirador dela. No enterro dela, no cemitério do Araçá, era um dia de chuva, o público foi constituído da família e dos futuros modernistas da Semana de Arte Moderna. Eles eram os admiradores dela. Então, não dá para a gente jogar com essa concepção classificatória, que é muito característica do Brasil, que não diz nada. Aqui todo mundo é tudo ao mesmo tempo. É um pouco por aí que vai, né? O Lúcio Santana, que eu conheci, prefaciou meu primeiro livro, grande figura, era poeta, historiador, romancista, deixou uma vastíssima obra. Ele dizia que ele era modernista. Na verdade, ele não era modernista, certo? Ele fazia uma poesia mais próxima da poesia da Francisca Júlia, a quem ele chegou a pedir opinião sobre o primeiro livro dele. Mas ele escreve, em 1930, um romance, Aurora, que é um livro de poesia. Aurora, que é um livro modernista, certo? Não é o modernismo assim do Mário de Andrade, de jeito nenhum, porque o Mário de Andrade era ousado, atrevido, veio para quebrar os parâmetros, né? No fundo foi isso. O Lúcio Santana não veio para quebrar os parâmetros, mas ele era capaz de fazer uma poesia que você não pode classificar no âmbito nem da poesia romântica, nem da poesia parnasiana. José, eu queria aproveitar que você está falando de modernismo e desmentir uma frase sua de que você não é da literatura. Estou tomando a liberdade de te contrariar aqui para ler um trechinho que você escreve e diz assim: em Macunaíma, o Brasil fragmentário do que não éramos se apossa da panela de barro dos anônimos, do sem graça nem estilo, para fermentar o cauim da nacionalidade. Uma boca desdentada de intelectuais desenraizados e de cultura francesa mastiga os caroços de milho das espigas respigadas na tiguera do povo para preparar a bebida ritual e popular da brasilidade. Na tensão dos contrários, cuspiram na panela de Francisca Júlia a mastigação para que ali fermentasse e desse origem à cachaça do nosso nós macunaímico para um porre sem cura. Cara, isso é literatura pura. De Mas, vez em sem quando, dúvida. de vez... José, eu já disse isso há muito tempo. eu Eu sei. sou, eu analiso frequentemente textos do José. Eu tenho preferência, se é que é possível ter preferência, pelo De fato. moleque de Moleque de fábrica, fábrica. né? É Há lindo mesmo. momentos, há momentos lá admiráveis na obra toda, né? Mas no sentido literário, o Moleque de Fábrica é um livro que eu sempre recomendo no clube de leitura. Leiam José, comece pelo Moleque de Fábrica. Muito, muito bom, muito bonito. Muito bonito. Agora, José, fale um pouquinho sobre Mário de Andrade. Mário de Andrade, mas que temperamento. Ele começou como parnasiano. O É. primeiro livro dele como é o nome do primeiro livro dele? Há uma gota de sangue em cada Poema. verso. Há uma gota de sangue em cada verso. Alguma coisa assim. Em cada poema. Eu não me lembro. Há uma gota de sangue. É um livro. Eu li, né? No meu tempo de estudo literário, eu li, é fortemente parnasiano. Depois, o mesmo homem escreveu um livro importantíssimo, atemporal, que é a Lira Paulistana. Lira Paulistana é um livro belíssimo, completamente diferente do Há uma gota de sangue em cada poema. Outra coisa, eu andei escrevendo sobre Martins Fontes, que também é um poeta injustiçado. Martins, eu escrevi sobre ele,
e não quis publicar no meu livro uma crítica do Mário de Andrade ao Martins Fontes, uma crítica que eu li num biógrafo de Martins Fontes. Martins Fontes teve vários biógrafos, num deles, são biografias assim encomiásticas, né? Falando muito bem Martins Fontes, né? E a morte de Martins Fontes também foi uma tragédia, não só em Santos, mas no Brasil todo, comoveu todo mundo. E então, há uma crítica do Mário de Andrade, uma crítica que eu posso dizer aqui, lá entre nós, né? Uma crítica incompreensível, injusta, né? Ofensiva. Não é? Um crítico literário não precisa fazer isso, né? A postura crítica exige, antes de mais nada, respeito pela obra. Porque criticar não existe só no sentido adversativo, pode ser aditivo, pode ser favorável. É. Né? Então, eu não quis publicar essa, essa crítica no meu livro. E que eu encontrei, não nas cartas do Mário de Andrade, mas sim num trecho de biografia de um dos biógrafos de Martins Fontes. Mas passou algum tempo, o Mário de Andrade resolveu falar bem do Martins Fontes. Né? Que figura contraditória. Como é que você trabalha com isso no seu livro, José? Conta para nós como que você trabalha com isso. Mário de É Andrade. interessante, E né, as o Mário de Andrade. contradições. A minha relação com o Mário de Andrade é uma... Não é uma relação de amor e ódio, de jeito nenhum. Eu coloquei o Mário de Andrade entre parênteses, não para isolá-lo, ignorá-lo, mas para não me incomodar com essas coisas na obra dele, né? Ele é um tipo interessante. Eu acho que ele foi das pessoas dos autores que melhor compreenderam o Brasil naquilo que o Brasil tem de essencial. E o essencial do Brasil é nada, é coisa nenhuma. É isso. Então, nós somos tudo ao mesmo tempo e tudo fragmentário. Nosso todo é um todo despedaçado. Isso é o Brasil, isso é a brasilidade. Tudo. Macunaíma é uma mistura, uma combinação pseudo-antropológica de fatos, de características, mas, no fundo, nós somos isso. Não é que o Mário de Andrade estivesse despistado ao pensar o Brasil daquela maneira. Nós somos um povo macunaímico. Esse é o detalhe. Nós somos aquilo. Nós estamos sempre nos procurando e nós nunca nos achamos. Nós estamos passando por isso neste momento. Então, e eu acho que isso que você ressaltou, que ele ataca, mas, de repente, ele desataca, né? Ele volta atrás, aparentemente. Não é que ele caminha junto na dupla crítica, a positiva e a negativa. Ele vê o duplo da realidade nas pessoas, nos autores, e assim vai. É claro que provavelmente as pessoas não gostavam de ser analisadas desse modo por ele. Ele escreveu várias vezes sobre a Francisca Júlia e sempre nesse vai e vem, né? Ele admirava a Francisca Júlia, mas, ao mesmo tempo, fazia reparos, não ao estilo dela, que ele admirava também, mas ao fato de que aquilo não era de hoje, aquilo não era da arte de agora, né? O que me chama a atenção, e aí eu falo de uma outra coisa que me ocorre, antes de esquecer, que o que chamou a minha atenção na obra da Francisca Júlia foi o fato de que ela escrevia uma poesia muito sofisticada que não tinha lugar na realidade em que a Francisca Júlia vivia e todos nós vivíamos. Ela escrevia para o espaço. Ela não escrevia para um leitor brasileiro que tivesse inquietações com coisas como esta. Mas, escuta, e o Brasil nessa poesia?
A verdade é que o Brasil não existia. A poesia dela estava certíssima como opção e escolha. Não existia o Brasil. O Brasil era um conjunto de restos de uma sociedade que estava acabando, que era a sociedade colonial, um conjunto de fragmentos que o Mário de Andrade junta em Macunaíma, né, e em outros livros dele, e que você não vê o sentido, mas quando você chega no fim do livro, você entende. O sentido está na falta de sentido. É isso disso que se trata. A Francisca de Júlia fez de um outro polo dessa coisa, isso que é uma poesia alienada, ou seja, é uma poesia que não tem enraizamento, é uma poesia que não fala a não ser nas aspirações estéticas de uma sociedade que está se procurando, né? Então, as pessoas queriam imitar os gregos, queriam imitar os poetas franceses, os italianos queriam, na verdade, é uma busca. A Semana de Arte Moderna deu um basta nisso. Vamos parar com essa história e vamos inventar a partir das mediações que dão sentido à nossa realidade cotidiana. É isso que eles fizeram. Fizeram uma bagunça, mas uma bagunça criativa. O Antônio Cândido chamou a atenção para um detalhe da semana que é importante, que depois isso passou, né? Que é o momento da insurgência, de você se insurgir contra um modo de se expressar que se tornou postiço completamente, que não tem nada a ver com o que nós éramos. Porque os anos 20, a década de 10 já começa aí, nós tivemos a primeira greve, grande greve, que ninguém sabia o que era, que é a greve de 17, certo? Ninguém sabia o que era greve, nem os empresários que foram atacados pelos grevistas sabiam o que era greve. A polícia desencadeia uma repressão espantosa, porque, em princípio, está atacando gente que não tem classificação social. E eu vou ver isso, eu estou acabando de escrever um livro sobre a Revolução de 1924, que é quando a cidade de São Paulo é posta em xeque-mate. Ela foi bombardeada durante 23 dias, centenas e centenas de pessoas foram mortas, 1.800 casas foram destruídas pelos bombardeios, muitas crianças morreram dentro de casa, com as mães, os pais, etc., os avós. De repente, o mundo todo regulamentado da sociedade colonial e tradicional acabou ali por uma guerra entre duas facções do exército. Não tinha nada a ver com São Paulo, né? Então, o mundo se tornava, de repente, inesperado. E a poesia da Francisca Júlia, no meu modo de ver, teve sentido até o começo do século XX, quando a sociedade ainda não tinha sido estourada pela modernização econômica e, portanto, pela invalidação de todas as referências de autocompreensão e autodefinição. Só que isso foi lento, foi sendo lentamente. A greve de 17, a Revolução de 1924, a gripe espanhola, todas as pequenas coisas que não têm nada uma a ver com a outra, mas que concorrem para a insegurança das pessoas no sentido. Bom, e nós somos o quê? Os modernistas foram isso também. Mas nós somos o quê? O que é que nós somos? Quem somos nós? Certo? Eles resolvem ser aquilo que de fato não vieram a ser, que é uma soma de fragmentos para tentar achar o sentido desse negócio e uma identidade nossa. Eu acho que eles fizeram bem. Eu já falei várias vezes, em vários lugares, os modernistas do Grupo Santa Helena, que não tem nada a ver com o grupo da Semana de Arte Moderna de 22, mas são modernistas. São chamados modernistas operários. Eles eram operários. O modernismo chega primeiro na fábrica, na estrutura industrial. É inevitável isso. E esses primeiros artistas operários do Grupo Santa Helena, eles são produzidos não por uma insurgência como a do Teatro Municipal de 22, mas por uma descoberta
de alguma coisa que é residual na lógica e na racionalidade industrial e que os coloca diante do desafio de representar o que não tem configuração. Você vê isso, por exemplo, os modernistas do Santa Helena, eles gostavam de pintar, reproduzir nos seus quadros a cidade de São Paulo. Como é que eles viam a cidade de São Paulo? Eles iam para a periferia, o lado de lá do Rio Tietê, botavam o cavalete lá e pintavam o que eles viam lá longe. Ou pintavam o que eles viam aqui perto, no que já era uma fragmentação do olhar, que é o pedaço. Um pedaço de uma paisagem, um pedaço de um cenário. Eles foram descobrindo a enorme relevância significativa do detalhe. A sociedade moderna é a sociedade da fragmentação e do detalhe. O modernismo, de certa maneira, é um diálogo criativo com isso. Então, é diferente da Semana de Arte Moderna, mas não tão diferente, porque é a busca de uma representação diversa e criativa daquilo que está embaixo do nariz de todos eles. Eu fiz um prefácio para um livro é um autor importante. Bom, caramba, eu estou com uma memória péssima. Eu não bebo, eu acho que eu tenho que começar a beber para voltar à memória. Meu Deus, o Galvez. Galvez, que foi um grande pintor, um grande escultor, há grandes obras dele no cemitério de São Paulo. A pintura do Galvez é uma pintura modernista por excelência. Ele era um operário. Ele estudou no Liceu de Artes e Ofícios, claro, então era um operário qualificado, né? E deixou uma obra lindíssima, que é o modernismo que não se insurge apenas na própria obra, se insurge na medida que questiona e supera os padrões de reprodução da realidade, das paisagens, das pessoas, e assim vai. Para mim, isso abre uma... Eu acho que há muita coisa para ser feita. O debate sobre o modernismo, especialmente aqui em São Paulo, não está terminado, de jeito nenhum. Aliás, o centenário da Semana de Arte Moderna foi de uma pobreza espantosa. Não celebraram nada, não discutiram, não questionaram, não examinaram as revelações da semana 100 anos depois, porque a semana continua. A semana não está terminada. Ela está esfacelada, mas não está terminada, né? Então, eu acho que há muita coisa para ser feita. Eu escrevi o livro sobre a Francisca Júlia pensando muito no que ela representa como biografia decodificadora do modernismo que está chegando, que não tinha lugar para ela. É admirada pelos modernistas, não era modernista, e ninguém tinha peito de desfazer do parnasianismo dela. Desfazer, não. Né? José, uma pergunta. Você falou Eu queria falar uma coisa, depois eu não sei levantar a mãozinha aqui, não estou conseguindo. Tá bom. Rapidinho. Tá, claro. Você comentou Tá aqui. dessa questão da Francisca Júlia escrever para o mundo, ela não tinha uma plateia definida, e ela também não queria se surgir, não era essa a postura. Ela tinha uma filosofia, ela tinha noção filosófica do que ela estava fazendo? Não, ela não tinha, não. Ela não tinha. Tudo que ela tinha era a poesia dela. Então, a poesia, o rigor com que ela faz poesia é que diz o que ela pensa, o rigor, né? Ela é uma vítima da forma, no meu modo de ver. Quer dizer, o que cabia dentro da forma expressava o que ela pensava.
Por isso que o mundo, para ela, é um mundo imperfeito, porque ele não se enquadrava na forma. Tá certo? É isso. Ela não tinha uma... É como o Galvez, se você for procurar no Galvez, bom, qual é a visão de mundo do Galvez, né? A visão de mundo do Galvez é da fábrica, ou seja, não é uma visão de mundo, né? O caso do Lorca, que morreu agora, não faz muito tempo, que era meu amigo, o Lorca, ele fotografava intuitivamente, mas ele tinha um incrível rigor na definição dos parâmetros da fotografia dele. Eu fui participar de um debate com ele, eu ao lado dele e outras pessoas debatendo. Então, vem aqueles intelectuais todos para questionar o pensamento estético do Lorca. Ele ficou gelado, né? O filho dele socorreu, interferiu, porque ele fotografava intuitivamente. Eu conheci bem o trabalho dele, a pessoa dele, prefacei 2 livros dele. Ele contava para mim. Uma vez ele me convidou, eu disse para ele: Seu Lorca, eu vou ver a sua exposição lá no Museu de Arte Contemporânea em Ibirapuera. Quando é que você vai lá? Ele me telefonava quase todo dia a gente conversava. Eu falei: eu acho que eu vou lá amanhã. Ah, não, então vai 1 hora antes de abrir, eu vou lá, depois a gente almoça juntos. Várias vezes a gente almoçou juntos. E eu quero te mostrar a minha exposição. Então, eu tive o privilégio de chegar lá, a exposição aberta só para mim, que não era uma coisa que eu queria ver a exposição. E ele falando sobre os quadros. Qual era a fala do Lorca? A fala do Lorca era o seguinte: eu estava passando, ele morou lá no Brás, então muita coisa foi feita lá. Eu estava passando e eu andava sempre com a máquina fotográfica no bolso, ele tinha uma Leica, e eu dizia: isso aí dá uma fotografia. Há uma das fotos dele que me impressiona muito, ele vai indo e passa na frente de uma rua de entrada num cortiço, e vem saindo um menininho de dentro do cortiço. Ele já tinha passado, falou: isso é uma fotografia, e bateu a foto. É uma foto incrível, porque o menino foi pego de surpresa, mas o fotógrafo também foi pego de surpresa pela imagem que se oferecia a ele para ser construída, entendeu? Então, a filosofia do Lorca estava na fotografia dele, na visão que ele tinha, no modo de ver dele. É isso que explica. Isso é o que explica também o Galvez, é o que explica o pessoal do Grupo Santa Helena, com uma ou outra exceção, né? E isso é modernismo também. O modernismo nasce em São Paulo com a construção da Estrada de Ferro. A Vila de Paranapiacaba, que era uma vila ferroviária, ela segue o modelo do panóptico, do Jeremy Bentham, que o Foucault estudou em Vigiar e Punir. Eu, aliás, conheci pessoalmente Jeremy Bentham, em Londres. Ele é do século XVIII e fui um dia almoçar no refeitório da universidade, e quando eu vou sair, eu dou de cara com ele. Ele está embalsamado dentro de uma gaiola de vidro. Eu levei um susto, vestido de acordo com a moda naquela época. O Bentham descobre uma coisa importante. Até então, a repressão era colocar as pessoas a serem punidas na escuridão. Masmorra. A masmorra é a escuridão. Você anula a figura da pessoa. Com o Bentham e o panóptico, você inverte, você ilumina as pessoas. No caso de Paranapiacaba, a vila foi concebida para tornar todas as pessoas visíveis. Os empregados da ferrovia, a família do ferroviário, os passageiros, os trabalhadores da estrada de ferro na linha ferroviária. Tudo é para tornar. Se vocês forem lá, tem o tal Castelinho, que não tem nada de Castelinho, que é a casa do engenheiro da antiga São Paulo Railway. Lá do Castelinho, se for em cada janela,
você vê tudo de Paranapiacaba. Você vê a frente e o fundo da casa. O que acontecia, quem entrava, quem saía. Você vê absolutamente tudo. Paranapiacaba era uma prisão moderna. 1860. Né? Então, quem nascia e crescia em Paranapiacaba já nascia enquadrado no modernismo. E não tinha nenhuma alternativa senão pensar com aquelas categorias. Pensar, sobretudo, contra si mesmos. As pessoas tinham que pensar contra elas. Elas achavam bom serem vistas o tempo todo pelo dono da história, que não era o dono, era o representante da companhia inglesa que estava lá. Então, e as fábricas, né? Eu cresci dentro de uma fábrica. Todo mundo era visível dentro da fábrica. Era uma fábrica muito grande, todo mundo era visível, todo mundo. E as pessoas não ficavam incomodadas com isso. Inclusive, quando você ia ao banheiro, tinha um furo desse tamanho na porta e o encarregado da privada passava olhando o que as pessoas estavam fazendo lá dentro. O que é que você pode fazer numa privada, afinal de contas? Tá certo? Você pode fazer só duas coisas, não dá para fazer mais que isso. E as pessoas não se incomodavam. É isso que me deixava... Eu ficava muito irritado com isso na fábrica. Enfim, as mediações. Este livro trabalha muito com as mediações. As mediações modernizantes estão em todas as partes há muito tempo, né? Elas estão lá. Portanto, por isso, nesse sentido, eu acho que a Semana de Arte Moderna tem uma coisa de postiça em relação a obras como a do Grupo Santa Helena, né? Mas, isso desculpe, eu estou aqui com a mão levantada, mas isso que eu queria contribuir um pouco que é o seguinte: o próprio Mário de Andrade, ele viria mais tarde, não naquele momento, e daí também eu tenho uma ideia a respeito da Semana de Arte Moderna, até voltando um pouco ao que você falou, é que a semana não foi discutida, ela foi mais discutida no Rio de Janeiro, teve, não teve, foi carioca, não foi carioca, aquela história, aquela besteirada toda. Desculpe, eu sou até amiga do Rui, tenho a maior admiração por ele, mas acho aquilo uma carioquice. Porque ali era a arte e tudo, ali era o império, ali era o Estado, né? Ali era o poder, então só podia vir uma coisa mais moderna, ali era a coisa do status quo. Poderia vir de São Paulo, que estava se modernizando e tal, mas os cariocas não aguentam isso até hoje, esse complexo de capital federal. Mas o que o próprio Mário de Andrade queria, ele era muito amigo dos pintores operários, que, na verdade, eram pintores até de parede, né? Você sabe disso também muito bem. E ele viria a dizer mais tarde que inclusive, eles aprenderam muito com o Ernesto de Fiore, que tinha uma técnica maravilhosa e muito grande, e o Mário de Andrade seria um grande admirador deles, porque eles tinham uma técnica muito superior. Tanto é que os próprios modernistas acabaram brigando com o Mário por causa dessa postura dele, porque ele também eles aprenderam muito com isso, né? Então, eu acho que essa discussão sobre a Semana da Arte Moderna, aproveito aqui, já que a gente está nesse clube de leitura, fazer uma sugestão ao Mafra, de ler o Macunaíma, que o Mário de Andrade fez parte da academia, é um livro fundante, né, fundamental da literatura brasileira e paulistana, um livro difícil, que não é fácil, é cheio de referências,
Imagine o professor José de Souza Martins podendo ajudar a gente, tantos linguistas. Seria uma maravilha poder fazer uma discussão séria sobre esse livro, que todo mundo fala, sobre o qual todo mundo fala, mas pouca gente, pouquíssima gente leu. Né? Então, eu acho que isso seria uma grande... Porque, enfim, tem muita discussão sobre a Semana de Arte Moderna. E outra coisa, pelo que eu estou entendendo, me parece que o próprio Oswald de Andrade e tal reverenciavam, né, a Francisca Ajuda, que é senão a gente também acaba saindo muito fora disso, do tema, mas reverenciavam a literatura dela. Até porque, vamos falando de artes plásticas, a gente também teria o Almeida Júnior, que não era nada de modernismo, mas que, como tema, ele teve um tema brasileiro. Galinha, o violeiro, né, que até foi da Tarsila do Amaral. Então, quer dizer, a história que se faz assim, né? É tudo junto, misturado, como você está falando. Não existe, né? Essa coisa. Agora, eu acho que essa questão da Semana de Arte Moderna é muito importante ser discutido e ser conhecido, e ser estudado e aprendido. Na minha opinião, a Semana de Arte Moderna teve uma grande... A grande coisa é que ela foi vanguarda, porque as vanguardas se autodenominam. Elas se autodenominam vanguarda, por isso que elas falam, nós somos modernistas, ninguém nunca falou isso. Né? No Rio de Janeiro, por exemplo, não se falava. Então, essa que é a grande... por isso que virou a Semana de Arte Moderna. Não quer dizer que fulano, ou cicrano, ou beltrano não fossem modernos no sentido... mas não eram modernistas, porque a pessoa não se dizia, a pessoa é o que ela diz ser. Né? O artista é o que diz ser. Era só essa pequena contribuição aqui que eu queria... Deixa eu dar dois palpites. Caíram na minha mão dois livros da Biblioteca Brasiliana Mindlin. Um se chama Semana de 22, Olhares Críticos, organizado pelo Marcos Antônio de Moraes, e o outro é Releituras do Modernismo, Legado de 22 na Cultura Brasileira, organizado pelo Ivan Marques. Os dois da Biblioteca José Mindlin está num nível altíssimo e com discussões muito pertinentes, como essa que você traz aí, viu, Ana? Eu acho que são dois livros interessantes para se conhecer. Me chamaram para fazer... Bom, a gente aqui já está numa conversa que me chamaram para fazer uma intermediação num debate do Rafael Cardoso e do Rui, entre o Rafael e o Rui Castro, porque o Rafael ele é um crítico, ele é carioca, mora na Alemanha, ele é um crítico dessa história da Semana de Arte Moderna, porque os paulistas, porque não sei o quê, porque ele fala muito do design, das revistas, porque o Rio já era moderno antes. O Rui também fala, mas o Rio já era moderno muito antes. Não era. E eu falei, gente, eu não posso fazer, porque eu vou brigar com os dois, eu não posso intermediar isso, porque eu sou... eu vou discutir, eu tenho que ser uma... Agora, enfim, não quero me alongar mais, porque é outro tema, a gente está aprendendo aqui sobre a Francisca Júlia, interessantíssimo, mas isso eu acho que precisa ser... A Academia Paulista de Letras teria uma missão aí, eu acho, da gente poder discutir um pouco disso. Afinal de contas, o Mário de Andrade fez parte, né? Ele participou, a gente está falando de letras, a gente tem gente que pode tanto ajudar em tudo, né? As referências todas, seria uma coisa, um serviço assim, cívico, quase. Eu acho, fica aí, ó, Clementim, Mafra,
José, que tanto E, sabe contar para a gente essas coisas e todas, a gente... eu acho que daria um debate muito rico. E aproveitando aí que a agenda O do segundo, Calil, que foi aí, a né? a agenda do segundo semestre do clube ainda não foi definida. Fica aí a sugestão para o doutor Mafra arbitrar aí como vamos definir esses próximos livros. Tá Olha, uma bom. coisa, espera um pouquinho, deixa eu só dizer uma coisa. O que a Ana levantou é importante, mas eu tenho presente, acho que todos têm, que com a pandemia, todos nós ficamos enclausurados e sem a mínima condição de... Eu passei mais de um ano sem ir à academia, e os outros também. Ou seja, a gente viveu precariamente através das lives, e nem sempre através delas, cada um esperando a sua vez de ir para o hospital, né? No fundo, foi isso que aconteceu. E eu fui um dos últimos. Eu acho que talvez seja o caso, eu entendo a sua proposta desse modo, e acho que o Mafra pode definir melhor, está na hora de reorganizar a agenda, não só do clube de leitura, da academia. Nós temos que reagendar. E acho que temos que voltar a insistir nas reuniões presenciais, sem prejuízo do uso das lives, porque isso foi um acréscimo importante no modo das pessoas se comunicarem. Nem todos podem se deslocar para ir para a academia, isso fica cada vez mais difícil. Então, eu acho que o modelo do regime duplo, vamos dizer assim, de convivência e debate, pode ser a forma agora, daqui para frente, e valeria a pena voltar a pensar em nos reencontrarmos pessoalmente sempre que possível. Já marcar as reuniões assim. E seria interessante, Mafra, convencer o Nico de que a última quinta-feira do mês é o dia da reunião do clube de leitura. E, portanto, a agenda da academia tem que voltar a ser uma agenda conciliada com a presença do clube de leitura lá na academia, no Lago do Arocho. É uma sugestão. Zé, não. Com relação a mim, eu aceito a sua sugestão, que, aliás, é minha também. Eu penso exatamente. Por exemplo, hoje eu não pude ir à reunião presencial da academia. Por quê? Porque eu tinha o encontro com o clube de leitura através do Zoom, né? Eu não podia sair às 6 horas, 6h30 lá da academia para aqui na minha casa, né? No meu escritório, participar do clube de leitura. Nós vamos pensar nisso, sim. Vamos ver o que se pode fazer. Eu vou conversar com o Antoninho, né, o Nico, vou conversar com a Naline, né, e nós vamos voltar às reuniões presenciais, sim. Né, vamos voltar. Agora, É o que eu vi. na linha ainda do que a Ana levantou, uma coisa muito ruim que aconteceu, e não foi só por causa da academia, porque aconteceu em outros lugares, é que a gente, no Brasil, tem uma mania comemorativa completamente postiça. Então, a Semana de Arte Moderna, a comemoração, por todos os cantos, durou pouquíssimos meses. E cada entidade comemorou e encerrou. Não, na verdade, a ideia era abrir um debate sobre o modernismo. Não interessa ser carioca ou não. Para os cariocas, eu costumo dizer, na verdade, o modernismo nasceu em Paranapiacaba. Não adianta ficar insistindo com o Rio de Janeiro, com não sei o quê. É tudo isso também, né? É tudo junto, é o professor, né? Que era o Mário de Andrade, enfim, se você for ver os quadros que foram apresentados, são pouquíssimos, são modernos. Até o de Cavalcante estava pintando o negócio do penumbrismo na época,
E o de Cavalcante foi tão importante, ele era um carioca, um perfeito carioca, né, como ele se dizia. Enfim, tem muita coisa para ser falada e parar com esse bairrismo e a gente poder entender um pouco para o Brasil, porque senão as pessoas começam, que nem você falou, José, é isso, as pessoas agora de novo estão querendo ir para Portugal, né? O ideal não é Portugal, exatamente. todo mundo principalmente no Rio, né? Todo mundo é luso agora, né? Porque, enfim, por tudo, né? Que aconteceu. Clementim, Perfeito. Clementim, Sim, Clementim, vamos pois não. deixar, vamos deixar a escolha do livro para amanhã ou depois. Eu vou pensar Tá, junto com o Chiquinho e com o José, não é? Eu vou pensar e vamos indicar um livro. Você daí passa para todos, né? Um livro, perfeitamente. um livro que combine com as nossas atribuições, que são muitas aí, né? Não podemos ler um livro muito extenso, um romance curto e direto, né? Vamos escolher. Perfeito. O Joaquim me ajuda nisso, tá bem? Ok. Ótimo. E definindo, eu encaminho imediatamente. É. Eu queria passar a palavra ao José para que ele dissesse as suas últimas observações. Já chegamos no final do nosso tempo, então eu pedi ao José que ele fizesse um resumo do que foi dito e que se despedisse da gente, prometendo voltar toda quinta-feira, como nós vamos voltar às reuniões presenciais. José, Então, José. não são as últimas palavras, viu? Então, isso que eu ia corrigir, né? Tá bom. Está corrigido. Alguém... Com licença, o Clementim, professor Mafra e professor Martins, eu posso ler a primeira estrofe de Musa Impassível, escrito pela Francisca Júlia. Pode ser. Musa Pode Impassível. ser. Lê o poema inteiro. Lê o poema Ah, inteiro. tá. Ó musa, cujo olhar de pedra que não chora, gela o sorriso ao lábio e as lágrimas estanca. Dá-me que eu vá contigo, em liberdade franca, por esse grande espaço onde o impassível mora. Leva-me longe, ó musa impassível. Leva-me longe, ó musa impassível e branca. Longe acima do mundo, imensidade em fora, onde chamas lançando ao cortejo da aurora. O áureo plaustro do sol nas nuvens solavanca. Transporta-me de vez numa ascensão ardente, a deliciosa paz dos Olímpos lares, onde os deuses pagãos vivem eternamente, e onde, num longo olhar, eu possa ver contigo, passarem através das brumas seculares, os poetas e os heróis do grande mundo antigo. Achei muito bonito. E também, com esse poema, né, professor, ela ganhou uma estátua, né, essa musa, que está na Pinacoteca de São Paulo. Olha, na verdade, são três poemas. Tem o nome de Musa Impassível. Mas o que inspirou a escultura do Brecheret é um poema que não tem esse nome. Tem outro que é sobre a morte. Mas é uma trilogia. É uma espécie de carta de despedida. O Brecheret viu nesse poema, dessa trilogia, o modernismo de Francisca Júlia. Existe um modernismo embutido. Se você vê a escultura, que agora está na Pinacoteca do Estado, que ela foi restaurada,
e no lugar foi feita uma cópia perfeita, aquilo não corresponde a nada pré-moderno, é moderno, né? Eu levava meus alunos ao cemitério para dar aula, e uma das vezes eu descobri a Francisca Júlia, que ninguém sabia que aquela escultura era da Francisca Júlia. Foi a filha do Brecheret, que quando eu publiquei um artigo sobre as... Mas eu descobri que aquela é a primeira escultura do meu pai, né? Foi feita em Paris, por encomenda do governo de São Paulo. E o Brecheret leu o poema, ele não conhecia a Francisca Júlia nem a obra dela. Ele leu o poema e ele faz uma escultura inspirada naquilo, que não é parnasianismo, tá certo? Não existe parnasianismo na escultura, mas não tem nada a ver com parnasianismo. Ela explode dentro do poema, muito interessante. Esfinge, A partir é daí eu esse poema? Esfinge. Esfinge, o poema? É a esfinge? O Como assim? poema é esse Música poema que impassível. inspirou Tá. o O Brecheret. o Ele- Brequerete, né? Chamava-se Esfinge? Era esse poema? Não. Não? Não. Deixa eu ver se eu... Ah, tá bom. Não, a gente vê isso. Eu agora não sei, não tenho aqui. Porque a escultura é impressionante, né? Ela é, mas foi inspirada nesse poema que não... O 2 tem o nome de Musa Impassível, e esse não tem o nome de Musa Impassível. No Google tá, Musa Impassível, aqui diz, né? Musa Impassível é uma estátua esculpida em mármore Carrara por Victor Brecheret, um dos grandes mestres do modernismo brasileiro. Aí fala, inspirada no poema Musa Impassível de Francisca Júlia. Essa é a versão oficial, mas é Que tá aqui no Google. é, Não sei, no Google também, sei lá. Mas essa é a parece que versão. foi a família deixou, né, a Márcia, acho que é a Márcia Camargo, que a família deixou ir para a Pinacoteca com tanto que fizessem a cópia, só que a cópia é bronze, né? Não é mármore, porque é aquela coisa branca, assim, que é um bilhete de suicida, né? Eu até escrevi aqui, porque esse que você leu aí, esse Musa Impassível, ela Eu acho que o poema, está da morte. o terceiro poema desse grupo é Outra Vida. Tá. Eu que concluí que, na verdade, não era... 2 tem lá, Musa Impassível é o título. 1 e 2, escritos em épocas diferentes. E esse poema completa essa trilogia porque o espírito é o mesmo. Então, aí você percebe que ele foi escrito pouco antes dela morrer. Buscando a morte, né? E o Brecheret, lá longe, lendo um poema, percebeu o que estava por trás. José, eu vou corrigir. Faça o seguinte, José. Diga as palavras finais de sua aula. Está muito melhor assim, né, Joaquim? Bem melhor assim. Corrigir. Está aí. José, Franca, diga. eu sou um professor que nunca diz palavras finais. Eu falo pelos cotovelos. Então, põe Tá uma bom, vírgula. José. Põe a sua vírgula. O Hugo Giorgetti, há alguns anos, quis gravar uma das aulas que eu dava nos cemitérios. Consolação, São Paulo e Araçá. E ele era um dia de um calor bestial. E ele foi filmar, levou a equipe dele, filmou. Então, a minha aula tinha horário para começar, mas não tinha horário para acabar. Eu falei embaixo daquele sol infernal durante 4 horas e lá vai chumbo. E ele gravou tudo. E agora, finalmente, ele conseguiu recursos e ele produziu uma série de filmes
com a minha aula. É o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. 5 filmes. E vai passar em algum lugar, não sei se na TV Cultura, sei lá onde. Então, eu não sou do tipo que consegue dizer últimas palavras, tá certo? Eu vou... Os meus alunos ficavam, às vezes, irritados comigo, falavam, pô, isso é programa de índio, tem começo, mas não tem fim. E é isso mesmo, entendeu? Não, olha, eu fico muito satisfeito de ter encontrado vocês, agradeço o interesse de vocês pelo livro, é um livro assim fora da curva na minha biografia intelectual. Eu acho que não há o que resumir, eu acho que nós fizemos a coisa certa, e colocando os temas que afloravam à medida em que... Isso é uma coisa de caipira, uma história puxa a outra, e você vai indo, por isso que não termina nunca. Entende? Foi bom, eu acho que valeu o desafio para a gente voltar a essa questão da Semana de Arte Moderna, que não é a semana, é o modernismo no Brasil. Como é que esse negócio chega aqui, neste país, que é um país botucudo, um país que não estava nas previsões proféticas de que algum dia haveria aqui alguma coisa chamada arte moderna. E existe, né? Existe uma excelente, bela arte moderna. Você falou no Ernesto da Fiore, não falou? Eu falei. Eu tenho um quadro dele. Eu arrematei num leilão no Rio de Janeiro, um quadro. Ele é maravilhoso, né? A sua voz não está chegando aqui. Oi? Alô, Ana? Pronto? Não estou ouvindo, José. Agora, está me ouvindo? Agora sim. Eu estou mute, e estou confusa. Ele era venerado por todos os outros pintores que consideravam ele um mestre. E ele diz que ele ensinou o Volpe a pintar, né? Porque ele trazia coisas de fora que os outros não conheciam, uma coisa da técnica, né? Que eles não conheciam. Ele veio depois da semana, né? Ele veio fugido da guerra, né? Veio depois da semana. Ele veio posteriormente, e que é a época também que o do Santa Helena, né? Que o pessoal se encontrava lá. Isso. E que ele foi... Eles reverenciavam. Eu ajudei o Ivo Mesquita a fazer para a Pinacoteca um livro sobre o Ernesto de Fiore. Aprendi muito. Eu conhecia, meu pai também era amigo, tinha quadro dele lá em casa, já não tem mais, infelizmente, mas ele é uma pessoa importantíssima. Enfim. Muito Mas bem. aí são artes plásticas. Uhum. Bom, Mafra, eu acho que não é o caso de encerrar tocando a campainha da escola, né? Eu acho que aí isso aí é horrível. José, eu vou fazer então a terceira correção. As palavras finais, reticências. Pronto. Agora eu acertei. Agora deu certo. Deu certo. Né? Palavras finais da aula, reticências. Pronto. Agora deu certo. José, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a todos vocês. A sua aula é sempre instigante, bonita. E, olha, você não acredita nisso, mas ela é literária, viu? A sua palestra sempre é literária. Né? Eu tenho dito isso a você há muito tempo. Clementinho, então, vamos esperar uma opinião de Joaquim sobre o próximo livro. Vou conversar com ele sobre isso. Podemos encerrar a sessão, né? Esperando até que logo, logo a gente se encontre, né, presencialmente, não através da... O Joaquim não quer dizer alguma coisa? Joaquim, claro. Não, Joaquim. Eu só quero Joaquim. dizer... Oi. Palavras finais, reticências também.
Tá bom. Palavras Só finais, quero dizer Vicente. que cada encontro desse é um aprendizado constante, especialmente quando se juntam Mafra Carbonieri e Zé de Souza Martins. Olha, eu tô muito feliz, foi um encontro que me encantou, eu nem vi a hora passar e está na hora da janta, né? Eu ia dizer a mesma coisa, que eu estou com fome. Um abraço para Boa todos noite. e boa Boa noite. noite, um abraço a Boa todos. noite. Tchau, tchau. Obrigada. Um abraço. Ah, Obrigada, tchau. Clementina. Obrigada. Tchau. Obrigada a Ah, vocês. tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, Tchau, professor. Mafra. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Ah, tchau. Tchau. Obrigado, hein? Obrigado. Tchau. Obrigada a vocês.